Deus te abençoe, queridos irmãos da Igreja de Morungaba e todos aqueles que poderão assistir esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a esta sexta aula, denominada Uma Igreja Santa a Serviço do Rei, tema este enviado pela pastora Nérida, da qual eu agradeço o convite também do pastor Júnior, todos os irmãos aí de Morungaba, Deus abençoe, obrigado por nos acolher neste momento e podermos aprender um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado. Que a graça, a bondade e misericórdia do Senhor, essas possam nos acompanhar sempre. O Senhor sempre tem a nos ensinar. O problema é que nós nem sempre queremos aprender, porque aprender requer colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E a nossa disposição nem sempre está para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê graça para que possamos colocar tudo aquilo que aprendemos em prática, em prol ao serviço do reino do nosso Senhor. Deus te abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Pai, nós te agradecemos por este momento e que seja uma aula abençoada na tua presença, que a graça, a bondade do Senhor possa estar conosco nesses momentos de aprendizado, que possa ser uma troca aqui, enquanto os irmãos estão nos assistindo, que nós possamos aqui através do Espírito Santo aprendermos juntos e podemos compartilhar um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado, no nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, viu? Portanto, aula 6, Uma Igreja Santa a Serviço do Rei, hoje, dia 13 de maio de 2021. Não sei se você já se atentou. O que é que nós comemoramos no dia de hoje? O que é comemorado? Talvez aqueles mais atentos ou aqueles mais voltados para a área de educação, que dá importância a datas. E uma nação, ela é fadada ao fracasso se ela esquece a sua história. E hoje é um dia histórico. Por quê? Ela coincide exatamente com a data comemorativa, hoje dia 13 de maio, que foi a data que foi promulgada a Lei Áurea, que dava a abolição da escravatura para todas as pessoas em situação de escravidão jurídica que existia no Brasil no século XVI. Entenda bem, eu tenho quase que absoluta certeza de que o papel fundamental da igreja, as orações, ela foi um momento crucial para este ponto da nossa nação. Por quê? Entenda, se você pegar o livro de Filemão, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta no momento de escravidão. Filemão, uma carta curtíssima, do apóstolo Paulo no Novo Testamento, você vai entender de que a tratativa de Paulo contra a escravidão, e ele nem a pregou contra a escravidão, mas naquele momento ele tem uma tratativa com Onésimo e com Filemão, dizendo um que era servo e o outro era senhor, dizendo assim, olha, tudo que amar, nós temos que amar incondicionalmente. É uma carta que ela é direcionada falando contra o irmão que era escravo, mas que na tratativa e no olhar de Paulo, aquele irmão deveria ser tratado de forma diferente e que às custas da sua fuga, às custas dele tentar prejudicar financeiramente, inclusive, o seu senhor, pudesse ser jogado nas costas de Paulo. E aí nós viemos para o dia de hoje, e hoje é o dia comemorativo na nossa nação, em que nós tivemos a promulgação da libertação dos escravos, da escravatura. Vocês entenderão essa observação que estou fazendo hoje dentro desse estudo do qual foi proposto uma igreja santa a serviço do rei. Eu vou disponibilizar depois para os irmãos o PowerPoint, eu vou deixar aí na plataforma, eu vou enviar para a pastora Nérida e vocês poderão acompanhar com a aula junto com esse PowerPoint que é de fácil compreensão, ok? Eu vou destacar, e lembrando de que esse texto do qual estou trabalhando é da irmã Elisa Walker, lá de Americana, e eu vou destacar em quatro pontos essa tratativa, uma igreja santa a serviço do rei, em quatro atos. O primeiro ato, a chave é o amor. O amor de quem? O segundo ato, liberdade de escolha e consequências. O terceiro ato, a motivação para voltar. E o quarto ato, o amor que gera
amor. É isso que nós queremos entender. Por isso que eu, logo de cara, eu mencionei o livro de Filemão, que é um ato sublime de amor, escrito pelo apóstolo Paulo. Leia, é uma carta bem curtíssima. Se você não leu um livro todo da Bíblia, é uma oportunidade agora de você fazê-lo, viu? O primeiro ato, então, a chave é o amor. De quem? Entenda bem, esses parágrafos estarão todos à disposição, viu, no PowerPoint. Em primeiro lugar, devemos pensar sobre o significado de ser santo. O que é ser santo? Santidade implica no cumprimento de todos os mandamentos deixados por Deus. Isto é ser santo. E Jesus resume os mandamentos em 2. Quais são os mandamentos que ele resume? Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos sustentam a lei e os profetas. Isso está registrado em Mateus capítulo 22, dos versículos 34 até o 38. Nós resumimos esse serviço, uma igreja santa a serviço do rei, nesse primeiro ato, no grande e potente mandamento que Jesus deixou para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Concluímos, portanto, que ser santo é amar a Deus, pois ao próximo surge como uma consequência. Se você ama a Deus verdadeiramente, você necessariamente amará o teu próximo por consequência. Quando perguntaram a Agostinho qual seria o segredo da vida cristã, ele respondeu assim, ama a Deus e faze o que quiseres. Simples assim. Ama a Deus e faze o que quiser. Aquele que ama a Deus obedece todos os seus preceitos. E, portanto, eu diria para você, não necessitaria de nenhuma lei a mais, porque a pessoa já entenderia que amar a Deus é você submeter-se a Deus, é você ter o cuidado com as leis de Deus e praticá-las. Concluímos, portanto, que ser santo é amar a Deus. Podemos pensar, então, que a chave para levantar uma geração forte, sem pecado, é o amor por Deus. Você concorda com isso? Existe um triste fato intrínseco a nós, que torna impossível que isso aconteça. Não conseguimos amar a Deus. Seria muito bom essa primeira frase se ela fosse verdadeira. Porque, olha, a chave para levantar uma geração forte sem pecado é o amor de Deus. Porém, o homem, ele continua sucumbindo no seu pecado. Não conseguimos amar a Deus, porque nós não conseguimos nos desvencilhar do pecado. Somos obcecados por outro amor, pela paixão por nós mesmos. Não temos olhos para outra pessoa, muitas vezes, a não ser os olhos para o nosso ego, para a nossa vontade, para aquilo que nós queremos e esquecemos de Deus. Já que nos conhece por completo, Deus não deposita as suas esperanças em nosso amor por Ele. Ele não espera essa retribuição. Lembra do amor incondicional? Ele nos amou, mesmo sem nós podermos retribuir. Isso não significa, porém, que nunca se levantará uma igreja santa. A verdade é que a chave é o amor de Deus por nós e não o nosso por Ele. Eis a diferença. Querido, uma igreja santa ela será levantada porque Deus, conforme o apóstolo João disse na sua primeira carta, ele diz: Deus nos amou primeiro. Essa retribuição nós nunca, entenda essa palavra, nunca poderemos retribuir esse amor incondicional que Deus nos deu. O nosso amor, muitas vezes, é interesseiro. O nosso amor é de troca. O nosso amor, por vezes, é um amor de toma lá, dá cá. Infelizmente, ainda é assim. Como nós iniciaremos, então, uma igreja santa? Amando ao Senhor e fazendo com que este amor de Deus emane em nós. Não o nosso amor. Nós jamais conseguiríamos repartir isso. Mas o amor de Deus, ele pode fazer emanar algo de bom que o Senhor tem em cada coração. Eu tenho certeza. Esse amor está dentro do teu coração, dentro do meu coração. Essa aqui é a primeira fase. Logo nós partiremos para a segunda fase ou o segundo ato nesse tempo de aprendizado que nós estamos tendo. Até daqui a pouco. No ato de número 2, uma igreja santa a serviço do rei, nós temos liberdade de escolha
e suas consequências. A Bíblia ela está repleta de demonstrações desse amor. Mas a passagem que mais tem chamado a atenção nesses dias é a parábola do filho pródigo, que está registrada em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 até o 32. Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Certo dia, o mais novo pede a sua parte da herança. Uma atitude mesquinha e que beirava a crueldade. Porque o pedido de herança, tanto naquela época quanto hoje, significa: o pai já morreu para mim. Um comportamento de total independência. Só que todo comportamento, toda atitude, ela tem consequência. E é isso que nós queremos estudar. O pai não hesita nem pergunta. Simplesmente dá ao filho o que foi pedido. E este, como bem sabemos, parte para longe e gasta os seus bens vivendo dissolutamente. A atitude do pai é surpreendente. Qualquer um de nós nos sentiria ofendido e relutaria em dar a metade dos bens ao filho, aqui no caso descrito, desmiolado. E ainda que não fosse por dó de perder as posses, seria por superproteção a um filho ainda despreparado para a vida. Esse pai da parábola, porém, não fez nada disso. Não tentou segurar seu patrimônio, nem superproteger o seu filho. Veja a atitude de Deus no Éden. Ele criou o homem, ele deu a ele a oportunidade de escolha, o chamado livre-arbítrio. Ele bem que poderia ter poupado a humanidade dessa escolha, mas não fez, nem protegeu a Adão de tomar o caminho errado. Por outro lado, assim como o pai do filho pródigo, Deus sofreu junto com o homem o resultado da escolha errada, colocando atributos humanos em Deus. Deus não sofre, né? Mas para que nós entendêssemos como Deus, o comportamento do Senhor diante do nosso pecado. Metade dos bens daquele pai foi desperdiçada. Para Deus, pior do que o patrimônio jogado fora, como diz o autor aqui, foi ver o homem que criou com a finalidade de formar a sua noiva, que é a Igreja Santa, a sua cara metade, parte de si mesmo, afastar-se para longe. Não existe superproteção nem falta de liberdade. O fato real é que o mesmo Deus que concede a liberdade arca com um prejuízo depois. Mesmo conhecendo o futuro, mesmo sabendo onde daria o nosso fim, Deus ele não interfere nas nossas escolhas. Porque o amor dele é tão grande que ele não anula uma lei já determinada por ele, de que as escolhas era por nossa conta e por nosso risco. Entenda bem, nesse primeiro ato aqui que nós temos o filho pródigo, o que nós aprendemos com isso? Uma igreja santa a serviço do rei. Deus não vai descer aqui na terra e vai orientar a igreja o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. E igreja, aqui nós vamos entender, são pessoas, não são instituições. Não estou falando de denominação. Estou falando eu e você, igreja do Senhor. Ele não vai definir, porque ele já definiu. Ele já deixou alinhavado tudo aquilo como nós devemos agir. Então, ele não vai descer aqui toda hora para nos orientar, porque já está orientado. Ele não vai ficar descendo toda hora aqui para nos elogiar. Ele não vai descer aqui toda hora para nos criticar. Ele vai nos deixar nas nossas escolhas. As nossas escolhas, elas têm consequências. Se forem escolhas boas, teremos consequências boas. Se forem más escolhas, teremos maus ou más consequências. E é isso que nós temos que entender. O que é que nós estamos escolhendo sendo uma igreja santa a serviço do rei? Quais são as nossas escolhas? Você como jovem, você como uma pessoa solteira, se escolhe ter uma vida de falta de santidade na área, vou colocar uma área aqui, uma área sexual, quais são as consequências?
O nosso Deus, colocando atributo humano de novo em Deus, certamente ele olha isso com os olhos entristecidos e ele também sofre contigo, com o seu pecado. Mas entenda, são escolhas suas. Você pode dizer não. Você pode dar um basta. Você pode romper com isso, com essa atividade. Você pode dizer assim, eu não quero agir desse jeito. Eu quero agir da maneira correta, da maneira santa e aproximar-se de Deus. Eu entendo assim que todas as vezes que nós pecamos, nós nos distanciamos da perfeição do qual Deus nos fez. Aqui está Deus e aqui está nós. Todas as vezes que nós o obedecemos, nós nos aproximamos do nosso Senhor. E todas as vezes que nós pecamos, nós nos distanciamos do nosso Deus. Como é que está esse distanciamento? Essa medida entre você e Deus, como é que está? Já está medindo com régua de quilômetros ou régua de milímetros? Eu e você precisamos nos aproximar do Senhor. A escolha daquele filho certamente trouxe apreensão ao coração do pai, desonra àquela casa. Certamente, olha, um pai que ama como Deus nos ama, e aqui é a figura do pai, é a figura do nosso Senhor, todo final de tarde, ele estava olhando no horizonte e dizendo assim, um dia ele vai voltar. Até que um dia, e você conhece muito bem a parábola, lá no horizonte, ele aparece a figura do filho pródigo, que sou eu e é você, que aparece lá como um vulto em meio à sombra, talvez ao pôr do sol. Ele olha e fala assim, tem algo, aquele pai diz assim, tem algo diferente no horizonte hoje. Tem um movimento diferente que eu não vejo já há alguns anos. E ele imediatamente identifica, é meu filho, e de braços abertos vai recebê-lo. Porque esse amor nós não conseguimos retribuir. Você está entendendo? Este amor que eu estou falando para vocês, nós não conseguimos retribuir. Deus nos ama incondicionalmente. Para Deus nos amar não tem si. Ah tá, eu vou te amar, mas se não tem si. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama, tanto é que nos deu o que ele tinha de mais precioso, que é o seu Filho Jesus, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Sacrificar-se por nós. Sem a qual, essa distância, ela continuaria indo, né? Maior. E aí Jesus, ele faz essa ligação e essa aproximação entre nós e o nosso Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham todas as escolhas. O Senhor não chegou aqui, não impôs para ele escolher nomes, deixou isso a bel prazer para que ele pudesse fazer. O Senhor simplesmente deixou delimitado como deixa a mim e a você. Todas as árvores do jardim você pode se servir, menos aquela. E é justamente, né? Eu escrevi um texto um dia para a revista Figueira, dizendo assim, que o não, ele nos chama atenção. O não parece que é aguçador. Pega uma criança pequena, um neném, e você fala assim, não põe a mão na tomada. Para onde que ele vai? Com o dedinho na tomada. Né? Olha, deixa para um adolescente aqui, ó, uma caixinha fechada, olha, isso aqui você entrega para fulano, mas não abre, não quero que você veja o que tem dentro. É a pior coisa que você faz para uma pessoa. A pessoa está curiosíssima para saber o que tem ali dentro. Porque o não parece que é aguçador, ele parece que é um imã para as coisas dos quais nós não poderíamos fazer. O Senhor deixou alguns nãos para nós. Né? O mandamento, do 1º ao 4º mandamento, nós temos alguns nãos. Esses nãos, por vezes, nós deixamos a ver navio as ordens e os mandamentos do nosso Senhor. Né? Não adorar outro Deus, e geralmente nós elegemos deuses na nossa vida e temos adoração por coisas que não necessariamente é o nosso Deus. Nós temos, talvez, por vezes, entristecido o nosso Senhor. Mais uma vez, dando atributo ao nosso Deus, porque ele não se compara a nós. Mas entristecido o coração do nosso Senhor por causa dos nossos atos, por causa das nossas escolhas e que todas elas têm consequências. Vamos partir daqui a pouco para o ato 3, para esse entendimento do que é uma igreja santa a serviço do Rei. Eu espero que você tenha e continue gostando desses princípios dos quais nós estamos pontuando, já conhecido por vocês, mas certamente é bom sempre relembrar. Até daqui a pouco. Um grande abraço. Para o ato de número 3, uma igreja santa a serviço do Rei, nós temos aqui como título, dado por Elisa Alker,
nesse brilhante texto que ela escreve, a motivação para voltar. Nós vimos no bloco anterior sobre a liberdade de escolha e suas consequências, e agora nós vamos ver sobre a motivação de voltar. E o mesmo exemplo dado do filho pródigo, na sequência da parábola, depois de partir para longe e desperdiçar seus bens, aquele filho, ele cai em si e sente a necessidade de chegar novamente diante do pai, de voltar. E a fome vem de tal forma que ele cai em si. E um questionamento que ele faz na sua mente é: até um dos empregados do meu pai tem fartura de pão. E eu, por escolha, por consequência, aqui comendo bolotas junto com os porcos. Finalmente, o filho resolve voltar e humilhar-se, disposto a reconhecer seu erro diante do pai e submeter-se às consequências. Teriam consequências. E ele se submete a isso. Veja como até o voltar do filho pródigo não atende às exigências do juízo humano. Aos nossos olhos, o caminho de volta, o caminho de retorno, deve ser motivado pela saudade e pelo amor de quem errou, pelo arrependimento dos erros cometidos, pela percepção do mal causado ao ofendido. Aí sim, a pessoa pode ser digna do nosso perdão. Então, para que nós possamos perdoar, nós precisamos ter esses componentes aqui. Entenda bem, o amor de quem errou, pelo arrependimento dos erros cometidos, eu que vou perdoar, eu preciso que aquela pessoa reconheça de que ela cometeu um erro. A percepção de que ela me causou algum mal. Aí sim, ela é digna do meu perdão. Contudo, esta lição do filho pródigo é totalmente ao contrário. Não caiu em si por causa dos erros. Novamente, trata-se de uma atitude egoísta. Por quê? Porque a fome bateu. Novamente ele pensa em si: eu estou com fome. Eu vou voltar porque eu sei onde tem comida. Não vou voltar por causa do pai. Não vou voltar por causa do irmão. Não vou voltar porque eu preciso rever essa grande asneira que eu fiz, essa bobagem que eu fiz. Não. Eu vou voltar porque eu estou com fome. E ele estava numa fria, no fundo do poço, e não lhe restou outra saída. Mais uma vez pensou em si mesmo. Ele não voltou por estar cheio de boas intenções e com saudade do pai, mas por ser um tremendo, como sempre, ou eu ou você assim agimos. Cara de pau. Misericórdia. Eis um perfeito retrato de todos nós. Nossas motivações sempre, por vezes, são egoístas. Caminhamos em direção a Deus como esse filho arrependido, somente quando não nos resta outra opção viável. Usamos até a expressão: agora é só por Deus mesmo. Ou seja, já fiz tudo, já agi do meu jeito, já tinha que fazer, eu tomei atitude, não consultei o Espírito Santo, eu fiz o que tinha que fazer, comprei quando não deveria comprar, passei cheque quando deveria passar, eu me endividei como não deveria endividar, agora é só por Deus mesmo. Como se Deus fosse o nosso pagador das nossas contas, dos nossos erros. Deus sabe que somos assim. Não espera de nós mais do que isso. O amor de Deus não tem dignidade. É humilhante para Deus amarmos dessa forma. Nós fazemos com que Deus ele nos ame de forma tão humilhante, porque ele nos ama sabendo que nós não valemos absolutamente nada. Uma igreja santa a serviço do rei, nós precisamos ter a motivação e sabermos a hora de voltar, de retratar, voltar atrás. Sempre eu pontuo dessa forma. Nós queremos ganhar o mundo com missões. Bom seria. Irmos para terras longínquas e pregar o evangelho, bom seria. Mas muitas vezes o meu campo missionário e o teu campo missionário está ao teu redor. E com um simples gesto, voltar atrás e pedir perdão. Uma igreja santa reconhecer os seus erros. Lógico, é vergonhoso, é doído, mas qual o problema de você voltar e reparar e falar: desculpa, me perdoa, eu pisei na bola, eu te ofendi, eu falei quando não deveria falar, eu fiz quando deveria fazer, eu agi quando não deveria agir, eu quero voltar atrás.
O perdão, ele faz-nos, mais uma vez aquele exemplo que eu dei, aproximar-nos do nosso Deus. O perdão é uma ponte inigualável para uma igreja santa que quer fazer a diferença no mundo totalmente torto. Viver igual, irmãos, como o mundo está vivendo, é a coisa mais fácil que nós podemos fazer. Ser diferente, ser santo, ser instrumento no mundo tão desigual como é este que nós vivemos, este é eu diria para você, é o filão que nós podemos reconhecer e falar assim, Senhor, é aqui que está o segredo da vida. Eu preciso encontrar esse caminho todos os dias. Perdoar aquele que nos ofende. Uma igreja santa a serviço do rei, ela está com esse coração dilacerado para perdoar, seja quais forem as ofensas que lhe fizer. Entenda isso, querido. Perdão não é, e eu estou para fazer um texto, gravar um vídeo sobre isso, que fala assim, que o cristianismo não é para frouxo. E eu vou logo publicar aí uma dessas publicações que eu faço 2 vezes por semana. O cristianismo não é para frouxo, porque perdão não é para gente frouxa, não. Perdão é para a pessoa que está definida, determinada a voltar. Olha, pisei na bola, acabei com a nossa herança, envergonhei a família, eu fiz o que não deveria fazer, mas eu estou aqui. Não é por causa da fome, não. É porque eu preciso desse perdão. Essa falta de perdão está terminando comigo, está acabando comigo, está dilacerando o meu coração. Nós vemos isso na unidade familiar, nós vemos isso dentro da igreja agora como corpo de Cristo. Nós vemos isso entre irmãos. A falta de perdão nos distancia das pessoas, nos prejudica. A falta de perdão, ela nos envelhece. E o envelhecer aqui é ter um espírito abatido, um espírito, sabe, conturbado, cheio de problemas. A pessoa não sorri para nada, falta de perdão. Você precisa hoje de uma motivação para voltar como igreja santa a serviço do rei. A motivação de voltar, e eu te incentivo a fazer isso. Se está muito distante, a pessoa mora em outro estado, você tem canais hoje de facilidade e que você pode fazer uma chamada de vídeo, uma chamada de voz, seja a plataforma que você utilizar para juntos vocês poderem deliciar-se desse pedido de perdão e de alguém lhe perdoar do outro lado e dizer assim, olha, eu esperava tanto esse momento, eu ansiava por esse momento, eu nunca tive coragem também de pegar o telefone, de pegar o zap e te ligar, porque nós precisávamos voltar a ter a nossa comunhão. Perdoa hoje. Quer ser parte integrante de uma igreja santa? Exerça o perdão. Isso é muito difícil. De novo, não é para crente frouxo. E se você não está na categoria de crente frouxo, hoje você vai tomar uma decisão e dizer assim, eu vou pedir perdão. Ou eu vou perdoar, porque eu preciso tirar isso, preciso virar esta página da minha vida. E eu preciso ter um novo com o Senhor. Da mesma forma como o filho pródigo obteve o perdão, o Senhor hoje, Ele está de braços abertos para nos receber. O Senhor nunca está com o dedo indicativo ou o dedo nos acusando, dizendo assim, você fez o erro. Ele nunca estará nessa posição. Mesmo Ele podendo estar, Ele não está. Por quê? Mais uma vez o apóstolo João enxergou, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus, Ele é incondicional. Nós somos o retrato perfeito desse filho pródigo. Como disse aí, nós somos egoístas por natureza. Por vezes nós pensamos apenas em nós. Por vezes nós pensamos apenas na nossa vida. Por vezes nós pensamos apenas na nossa satisfação. E hoje o Senhor diz para mim e para você, vamos ter que pensar um pouquinho mais nos outros. Vamos ter que repartir isso com os outros. Vamos ter que cuidar um pouquinho mais dos outros. Não existe só você na face da terra. Somos 8 bilhões de habitantes. Cada um com a sua necessidade. E o Senhor, Ele vê a sua necessidade, reconhece a sua necessidade na sua essência. Ele te vê como pessoa que precisa da graça dEle. Que o Senhor hoje te alcance. Que o Senhor cuide de você. Voltar, pedir perdão, não é vergonha. Como uma igreja santa a serviço do Rei, ela sabe voltar. Que Deus te abençoe. Partiremos para o bloco final, o bloco 4, daqui a pouco. Deus te abençoe. Neste ato de número 4, nós temos aqui, finalizando esta pauta de uma igreja santa a serviço do Rei, o amor que gera amor.
Ainda falando sobre o filho pródigo, o pai desse filho pródigo confia tanto no amor que abre mão do controle. Ele já não tinha intenção de controlar o filho, saber o que ele faria ou não com a herança, para onde ele iria, com quem ele conviveria, quais eram as pessoas com as quais ele relacionaria. Não, ele abre mão do controle. O amor assume riscos e sem pensar duas vezes. Ouvir as justificativas, nem se garantir de nada. O pai recebe o filho de volta, com honra. Ele não acusa, não põe o dedo em riste. Uma vez que nós passamos pelo processo do perdão, a cura, o perdão ele traz cura. Ele não traz lembrança, ele não traz acusação, ele não traz revolver o passado ou remover o passado com a ideia de jogar na cara do outro, dizendo você fez isso ou aquilo. Um amor que chega a ser insano. O escândalo do amor de Deus não pode ser entendido pela mente racional. Só pode ser recebido em nosso espírito. Uma igreja santa a serviço do rei, ela gera amor, porque ela foi amada. Então, o que nós podemos fazer com as consequências do que nós temos visto de coisas ruins no mundo? Eu vou trazer um exemplo bem prático para vocês aqui. Em Santa Catarina, agora recentemente, você viu que um jovem entrou numa creche, assassinou 3 crianças, 3 bebês e 2 professoras. O meu raciocínio humano diz assim: você não deve amá-lo. Mas o amor que Deus colocou, que é incondicional, e ele não pede nada em troca, ele diz assim: você precisa amá-lo. E eu vou dizer uma coisa, irmão, você precisa orar por esse jovem. E eu vou dizer mais uma coisa ainda, você precisa amá-lo como igreja incondicionalmente. Mas esse cara é louco. O que o cara fez com esses bebês, o que o cara fez com essas professoras. Esse cara merece, eu também acho, na forma humana, mas como cristão, porque o cristianismo não é para frouxo, esse amor é incondicional. Esse amor é abraçar, acolher, no momento de debilidade dele. O filho está de volta. Tudo o que antes lhe pertencia por direito, agora lhe é entregue. Não mais por direito, mas por graça. Por essa, ele não esperava. O pai não pediu nada em troca. Simplesmente ele disse assim: eu te amo. Vou colocar o melhor anel, vou colocar a melhor roupa, vou matar o melhor gado, nós vamos fazer um churrasco, porque eu te amei primeiro. É constrangedor estar diante de tamanha graça. E esse retorno inclui também a morte de um animal. Veja bem, não tinha nada a ver com a história, mas o bezerro cevado acaba morrendo para celebrar o retorno daquele que foi embora e que não honrou, nem menos o animal. E matai-o, e comamos, e alegramo-nos. O sangue é derramado. Só há perdão e restauração com derramamento de sangue. O filho mais velho, aborrecido com a festa dada ao irmão dissoluto, nunca conheceu a vergonha de estar perdido. Mas também ele nunca desfrutou do sangue da redenção. Ele simplesmente viveu, mas ele não aprendeu a estar com seu pai 100% e aproveitar a presença do seu pai 100%. Porque ele nunca precisou do sangue da redenção, porque ele nunca tinha ido embora. Mas ele diz assim: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E este que foi embora, hoje o Senhor faz festa com ele. Dá a melhor roupa, o melhor anel, a melhor sandália, o melhor cevado, o melhor churrasco, chama seus amigos para compartilharmos este amor que está gerando amor, porque eu faço parte de uma igreja santa. Um amor como este gera resposta, pois ao encontrar o perdão incondicional, não tem como não levar uma vida de santidade. Quando eu sou amado, e quando você foi amado, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único Salvador das nossas vidas, recebemos um amor incondicional, um amor não merecido, graça, somente pela graça, que veio sobre nós. Irmãos, não tem como não levar uma vida de santidade. Só se nós fizermos questão de levar uma vida torta, uma vida de pecado.
Porque o amor de Jesus nos constrange, faz nos entender de, puxa, de novo. Puxa, falei aquela palavra que não deveria falar. Puxa, ofendi de novo. Puxa, agi desse jeito como deveria agir. De novo o velho homem, ele nasceu de novo no dia de hoje. Senhor, me perdoa. Senhor, me aceita. Esse reconhecimento, esse amor, ele nos traz vergonha. Ele nos constrange. Eu não consigo amar Jesus como Ele me ama. Ele me aceita todas as vezes que eu faço uma coisa de errada e vou lá e peço perdão, Ele me aceita, Ele não me acusa. É impossível imaginar aquele filho partindo de novo. Tanto é que a parábola não tem continuação. É impossível imaginá-lo que ele vai sair de novo, que ele vai pedir nova herança de novo, que ele vai gastar novamente com os amigos, porque ele falou assim, esse amor, ele me constrange ao ponto de eu, nesse ponto, nunca mais eu quero entristecer o coração do meu pai. Ele conheceu o pai, uma pessoa apaixonante, como é o nosso Deus, como é o Senhor Jesus Cristo. E o foco dos seus olhos deixou de estar em si mesmo ou nos bens do seu pai. Ele muda o foco. Quando nós somos amados, quando nós entendemos de que nós fazemos parte de uma igreja santa e que estamos a serviço do Rei, esse amor que gera amor faz nos entender que nós não somos a última azeitona do potinho, ou a última cereja do bolo, que nós somos o único ser humano que estamos aqui e só nós... Não. Esse amor, ele nos constrange. Aquela imagem, ou seja, seu pai de braços abertos, jamais lhe sairá da sua mente. Agora sim, ele conhece o pai e ele conhece a si mesmo. Ele sabe que ele vai ter que trabalhar para o resto da vida dele esse egoísmo, esse apenas querer para si e começar a repartir com os outros. Como é fazer parte de uma igreja santa a serviço do Rei? É entender esses tópicos e colocá-los na prática. Fazendo um resumo, a chave, primeiro ato, a chave é o amor. O amor de quem? O segundo ato, liberdade de escolha e consequências. O terceiro ato, a motivação para voltar. E o quarto ato, o amor que gera amor. Que você possa ter esse aprendizado, e eu espero muitíssimo de ter sido útil para você, querido irmão, e que você possa colocar isso em prática na sua vida. Quer fazer parte de uma igreja santa, a serviço do Rei? Começa por aí, e certamente as demais coisas o Senhor acrescentará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Buscar o reino de Deus é isso, é submeter-se ao reino de Deus, é esperar em Deus, é a atitude que eu vou tomar no dia de amanhã se eu estiver vivo, se o Senhor conceder mais um dia de vida. Senhor, eu não sei, toma atitude por mim, eu tenho isso aqui planejado, mas é da tua vontade? É o Senhor quem quer que isso ocorra na nossa vida? É isso que você precisa perguntar. A pessoa que quer fazer parte de uma igreja santa, ela se submete ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor. Que a graça, bondade, misericórdia do Senhor possa lhe acompanhar todos os dias, não só hoje, mas para todo sempre. Que o seu deitar, o seu levantar, entrar e sair, sejam abençoados rica e abundantemente pelo nosso Deus. Faça parte da verdadeira igreja. Gente que está fazendo parte de uma igreja da balbúrdia está cheio, mas eu gostaria que você optasse hoje. Eu quero fazer parte de uma verdadeira igreja que está a serviço do Rei. E você é esta igreja, a começar por você e por tua casa. Conserta o que está fora dentro da tua casa. Coloque em ordem os alicerces da tua casa. E o Senhor, Ele vai fazer uma boa construção na sua vida em nome de Jesus. Aquela que nem vento, nem vendaval vai derrubar. Porque você está firmado sobre a rocha, não é sobre a areia não. A saber, Jesus Cristo, a pedra angular, do qual todos nós estamos firmes. Que Deus te abençoe, a bondade do Senhor esteja sobre você. Muito obrigado pela confiança. Pratique isso, exerça isso e deixe o Espírito Santo continuar a estar na tua vida. Deus te abençoe. Um beijo no coração, um grande abraço, Pastor Júnior, um grande abraço, Pastora Nérida. Fique com Deus. Obrigado pela confiança de compartilhar e repartir isso com os irmãos. Deus te abençoe. Um beijo.